A gente começa falando que nesta quarta-feira a Polícia Federal instaurou um inquérito sobre a questão dos indígenas Yanomami lá em Roraima. A Roberta Bindá chega para cá ao vivo a gente para explicar mais detalhadamente sobre esse inquérito. Roberta, boa noite para você, minha amiga, muito bem-vinda ao nosso Jornal de Sempre. Explica para a gente como é que vai ser conduzido esse inquérito, o que ele vai apurar aí especificamente. Oi, Rose. Boa noite para você e a todos que assistem a gente agora ao vivo aqui no A Crítica Notícia. Olha, Rose, a Polícia Federal vai apurar se houve crime de genocídio e omissão contra o povo Yanomami, além de crimes ambientais e vários outros tipos de crime. Quem fez essa solicitação foi o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele encaminhou essa determinação à Polícia Federal e a Polícia Federal acatou. Portanto, esse inquérito já aberto vai tramitar na Superintendência da Polícia Federal em Roraima e vai correr sob sigilo. O Ministério da Justiça acredita, Rose, que a ação ilegal de garimpo na região da terra indígena Yanomami e também a falta de assistência a essa população levaram a essa grande crise sanitária e humanitária instalada ali nesta terra indígena, que é a maior reserva indígena em extensão territorial do país, que fica localizada no estado de Roraima, nosso estado vizinho. E nós temos, Rose, números muito importantes que foram divulgados e a gente compartilha com todos vocês. O Ministério dos Povos Indígenas acredita que pelo menos 99 crianças Yanomami, crianças entre 1 e 4 anos de idade, morreram só em 2022 por problemas como malária, pneumonia e desnutrição. Há também uma estimativa por parte do governo federal de que pelo menos 570 crianças Yanomami perderam a vida por contaminação por mercúrio. E aí a gente lembra que esse mercúrio, ele é muito utilizado na atividade garimpeira. Além disso, tem também um trabalho que vem sendo realizado pelo Ministério Público Federal de Roraima e o MPF diz o seguinte, que em 2022, pelo menos 10 mil crianças Yanomami deixaram de receber remédios, medicamentos, e esses medicamentos deveriam ser enviados pelo próprio governo federal. Portanto, a gente tem aí vários números, tanto do governo federal quanto do Ministério Público Federal de Roraima, que indicam aí todos esses problemas e que podem ser os motivos que levaram a toda essa situação tão preocupante que a gente vem acompanhando desde quando houve a viagem do presidente Lula, ele que esteve com a comitiva dele na terra indígena Yanomami. E ao longo da semana, né, Rose, o A Crítica Notícia também vem o quê? Noticiando todas as ações, todas as frentes de mobilizações que vem acontecendo a cada dia, com envio de medicamentos, com envio de alimentos. Só ontem foram mais de 500 cestas básicas enviadas para atendimento aí dessas pessoas, não só das crianças, mas de todo o povo Yanomami. Envio também de suplementos alimentares, que são alimentos específicos para crianças, crianças de várias idades. O intuito é realmente tentar reverter essa situação, essa crise que acomete a esse povo indígena que vive na reserva no estado de Roraima. Portanto, a gente tem também o que a gente vem acompanhando, a construção de hospitais de campanha. Ontem a gente inclusive falou aqui também no A Crítica Notícia que militares da Força Aérea Brasileira já começaram a montar o primeiro hospital de campanha em Boa Vista, capital de Roraima, além também de chamadas públicas para tentar aí contar com o apoio de médicos voluntários para atuarem não só no território Yanomami, mas também em Boa Vista, nessas unidades e nesses hospitais de campanha. Bom, além de tudo isso, então, Rose, a gente tem o que agora de mais novo, que é esse inquérito. Portanto, a Polícia Federal de Roraima vai começar a apurar e investigar ainda sob sigilo, mas é claro que a gente vai acompanhar para saber qual vai ser o resultado desse inquérito da Polícia Federal. Rose, eu volto com você. Exatamente, Roberta. Mantenha a Roberta aqui com a gente, porque essa é uma informação muito séria,
muito relevante. E olha, eu fui pesquisar, Roberta, para a gente tentar entender o que caracteriza aí o crime de genocídio, né? E o que a nossa lei diz? Que o genocídio é a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, por isso que se encaixa aí o povo Yanomami. Pela lei, para se caracterizar crime, tem que se submeter intencionalmente esse grupo, especificamente que a gente está falando aqui, a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física, total ou parcial. É justamente por isso que essa investigação vai ser aberta, muito por conta do governo anterior, né, Roberta? Já que a Polícia Federal de Roraima vai se debruçar sobre esse caso, mas a questão especificamente é tentar responsabilizar o governo anterior pelo que não foi feito, prática de omissão, e encaixar também nessa seara toda aí o genocídio, né? Exatamente, a gente vem mostrando, né, todos esses números, Rose, exatamente porque são dados de vários órgãos judiciais ou do próprio governo federal que indicam, né, toda essa omissão, e são números principalmente de 2022, portanto, do governo Bolsonaro. O que se acredita é que houve sim omissão, houve falta de envio de remédios, de assistência médica a esse povo que precisa, né? A gente vem acompanhando a situação degradante a qual essas pessoas são colocadas, crianças morrendo por falta de água, de comida. Isso é inadmissível. Essas pessoas merecem, elas têm direito a todas essas assistências. E aí, além disso tudo, né, Rose, a gente também vem acompanhando, né? Você falou agora sobre o crime, né? O que caracteriza esse tipo de crime. E a gente está falando de brasileiros, porque até isso foi questionado. Na rede social, a gente acompanhou ao longo dessa semana fake news, né? Falando de que não seriam índios venezuelanos. Como a gente já explicou, a terra indígena Yanomami, ela converge sim, uma parte do território entra no país vizinho, na Venezuela, mas nós temos índios Yanomami brasileiros e são desses brasileiros que nós estamos falando. Tivemos também a repercussão, que vale a pena a gente relembrar aqui, daquela denúncia feita em 2019 por uma ativista indígena, a Alessandra Munduruku, ela que é muito conhecida, muito respeitada, é uma liderança indígena feminina importante, e lá em 2019 ela fez denúncias graves contra garimpeiros que estariam de forma ilegal dentro do território indígena, falando também da omissão do governo federal e questionando inclusive a ação e o trabalho por parte de ministros, como a ex-ministra Damares Alves. A ex-ministra, ela até chegou também a se posicionar na rede social, e aí eu lembro, ela chegou a defender o governo federal, dizendo que o governo Bolsonaro não deixou de dar assistência à população indígena Yanomami, que essa crise sanitária e humanitária aconteceu por conta da pandemia, do isolamento que foi imposto pela pandemia e que também afetou o povo Yanomami. Aliás, Rose, também tem números e dados que mostram que a Covid também entrou nesse território. Então, muitos índios também morreram por Covid-19. Rose, eu volto com você. Portanto, muita coisa a ser apurada, né, Roberta? E você trouxe muito bem, pontuou muito bem todas essas questões aí. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vai continuar se debruçando em cima desse caso para saber o que vai acontecer no decorrer dessas investigações, que ela seja feita da forma certa, né, na forma da lei, como a gente sempre diz, de forma justa e não politiqueira. Até daqui a pouco, minha amiga, a gente volta a se falar.